Olá a todos, sejam bem-vindos. No nosso último encontro, apresentei a tese de que a teologia do apóstolo Paulo representa não uma continuação, mas uma ruptura fundamental com o judaísmo original de Yehoshua ben Yosef. Uma afirmação forte como essa, naturalmente, não se sustenta no vazio. Ela se apoia em décadas de rigorosa pesquisa acadêmica. Hoje vamos mergulhar no trabalho de um dos maiores gigantes desses estudos, um pioneiro da Universidade Hebraica de Jerusalém, o professor David Flusser. Um nome que talvez não seja familiar para todos, mas cuja obra é fundamental para entendermos a identidade intrinsecamente judaica de Yehoshua, fornecendo uma base sólida para compreendermos a dimensão da subsequente ruptura paulina. Mas quem foi David Flusser e por que o seu trabalho é tão crucial? Flusser não foi apenas um historiador. Ele foi um filólogo de primeira linha, especializado no judaísmo do período do Segundo Templo e nas origens do cristianismo. Sua abordagem, que tive o privilégio de estudar através da Universidade Hebraica de Jerusalém, era revolucionária. Ele insistia que os evangelhos só poderiam ser verdadeiramente compreendidos quando lidos através das lentes das fontes judaicas da época, a Mishnah, o Talmud, os Midrashim. Ele partia do princípio de que Yehoshua não era um estranho no seu próprio mundo. Ele era um mestre judeu, um rabino, falando para um público judeu, dentro de um contexto de debates e leis judaicas. Pensem nas paisagens da antiga Judéia, nos pergaminhos e nas discussões acaloradas dos sábios do século I. É nesse cenário que Flusser nos convida a mergulhar. O bloco 3, que nós vamos tratar agora, fala desses pilares, os pilares da pesquisa de Flusser sobre Yehoshua. Esses três pilares do trabalho de Flusser, eles desconstroem uma imagem falsa de um Jesus anti-lei, anti-Torá ou anti-judaico. Primeiro pilar, Yehoshua como mestre da Halahá. Flusser revelou que a lei judaica, a Torá, não era um código estático, mas um campo fértil para disputas e debates intelectuais, onde mestres aprofundavam e refinavam a sua compreensão. Assim como em outras tradições, melhor dizendo, como o budismo, esses debates visavam intensificar a verdade, não aboli-la. Yehoshua, segundo Flusser, era um participante ativo dessa dinâmica do século I. Suas declarações, como em Mateus, capítulo 5, 21 a 22, onde ele aborda a raiva e o insulto, não como uma rejeição do mandamento não matarás. Pelo contrário, ao dizer, abre aspas, vocês ouviram, mas eu lhes digo, fecha aspas, Yehoshua está intensificando e dando a interpretação correta. Ele amplia a discussão da ação externa para a intenção interna, mostrando que a Torá exige uma pureza que vai além do ato físico, uma profundidade que só é alcançada através de uma interpretação rigorosa. Ele não estava abolindo a lei, estava debatendo a sua correta aplicação, interpretação e validade, como um mestre rabínico faria em sua busca pela maior observância da Torá. O segundo pilar diz respeito à linguagem e às parábolas. Flusser analisou a sintaxe e o vocabulário hebraico por trás do texto grego dos evangelhos. Ele provou que a estrutura das parábolas de Yehoshua tem paralelos diretos na literatura rabínica, jamais na filosofia grega. Isso significa que seu modo de pensar e ensinar era fundamentalmente semita e judeu, um contraste gritante com a estrutura teológica grega helenística de Paulo que encontramos em suas cartas. O terceiro pilar, a oposição ao templo, não à Torá. A famosa purificação do templo é frequentemente interpretada como um ato contra o judaísmo. Flusser argumenta o contrário. Ele a posiciona dentro de uma longa tradição profética judaica
de origem crítica à corrupção da instituição do templo, não à santidade da Torá, não ao culto em si. Era um chamado por uma reforma interna, não uma abolição da Torá. Conectando Flusser à minha tese da ruptura paulina, então, como que a obra de Flusser se torna uma evidência crucial para minha tese sobre Paulo? A conexão é direta. O Yehoshua que emerge da pesquisa de Flusser é um rabino judeu que não apenas vive, mas ativamente debate e intensifica a Torá, buscando uma mais profunda observância. Pensemos na distinção. De um lado, temos o Yehoshua de Flusser, um mestre judeu profundamente enraizado na Torá. Do outro, o Cristo de Paulo, Cristo grego de Paulo, uma figura que, para a salvação, torna a Torá obsoleta. Não faz sentido. Este Yehoshua, que eleva a Torá ao nível da intenção, é teologicamente incompatível com o Cristo de Paulo de Tarso. O Cristo paulino é uma figura cuja vinda, né, torna a Torá obsoleta para a salvação, substituindo as obras da lei pela fé, pistis em grego. O trabalho de Flusser demonstra que, para o Yehoshua histórico ser libertado da Torá, seria como ser libertado da sua própria identidade e da sua própria missão. A teologia paulina, portanto, não pode ser vista como uma evolução ou continuidade natural dos ensinamentos de Yehoshua, que você conhece como Jesus. Jamais. É como a pesquisa de Flusser nos ajuda a provar. Uma profunda descontextualização, reformulação e repaginação da identidade judaica de Yehoshua. Em suma, ao nos forçar a ler os evangelhos com olhos judeus, David Flusser nos devolve um Yehoshua autêntico, firmemente enraizado em sua terra, sua cultura e a sua fé. E é esse Yehoshua autêntico que serve como padrão, pelo qual devemos medir qualquer outra teologia posterior. Compreender Flusser é compreender a base sobre a qual a tese da ruptura paulina se assenta. Não é uma questão de opinião, é uma questão de evidência histórica, filológica e de fontes de consulta. Eu gostaria de saber o que vocês pensam. Deixem aí as suas reflexões e perguntas nos comentários. No nosso próximo encontro, daremos continuidade a essa jornada explorando a contribuição de outros autores que eu mencionei no vídeo anterior, para aprofundarmos ainda mais essa tese. Obrigada por acompanharem e sigam atentos que teremos mais vídeos, cujo tema é Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. Tchau!